Olá, estamos aqui mais uma vez com o Inove B2C e dessa vez vamos mergulhar no mundo da estética. O mercado de cosméticos, onde a estética faz parte, ele compreende o segundo setor da economia do mercado que mais cresce, então só ficando atrás para medicamentos. Então hoje, um nicho específico será abordado aqui com uma das maiores especialistas da região, que é a Priscila Silva. Priscila, Um prazer estar aqui, por esse convite maravilhoso e compartilhar com vocês um pouquinho desse mercado, principalmente do meu ramo, que é o ramo de esmaltaria, né? Que é de pé, mão, o mundo do universo do gel. ótimo, perfeito. Então, eu vou pedir a gentileza para que você mesmo se apresente. Ninguém melhor do que você para falar de você mesmo. Então, eu sou a Priscila Silva, tenho 42 anos, estou na área já há 7 anos e comecei a empreender por uma necessidade. E hoje esse universo das unhas, da esmaltaria, é a minha vida, é um segundo filho para mim. Que bacana. Como que você percebeu de início que essa parte fazia parte integrante do seu eu empreendedor, do seu eu empreendedora? Sim, porque eu acho assim, ó, toda mulher, salvo algumas umas exceções, ela é vaidosa. Então eu sempre gostei muito. E desde pequenininha eu sempre pintava minhas bonecas, pintava as unhas das minhas bonecas, então eu sempre tive esse apego para a beleza no meu íntimo. Então quando sempre eu busquei, com 16 anos, fiz o curso de cabeleireiro, fiz curso de depilação, de design, e aí eu fui sempre me aprofundando na área da beleza. Mas aí por uma necessidade eu fui para a área da saúde, que eu sou técnica de higiene bucal e eu tenho curso de protética. E aí, durante um tempo que eu trabalhei em São Paulo, me ausentei, fui para o mercado da exportação. E aí, quando veio a gestação, e eu não queria mais morar em São Paulo, eu vim para o interior e não sabia mais o que fazer. E aí uma pessoa me disse, ó, Concilia, por que você não faz a esmaltação em gel, unha em gel? Eu falei, mas não tem nada a ver com a minha área. E aí eu entendi que as mesmas materiais da prótese é o que se usa para fazer a unha em gel. Então eu entendi que esse mercado estava em crescimento em Bauru, tinha poucas profissionais, então eu entrei com aquilo que eu já sabia da área do dente, né, de dentista, Sim. e me transferi para beleza. Que bom, né? Quer dizer, você agregou valor diante de toda a expertise que você acumulou nessa experiência. E na capital paulista, né, antes da gente avançar um pouquinho mais para o interior, vamos ficar na capital, que eu também tive ótimas experiências lá. Eu queria que você fizesse uma análise da época que você teve a situação, inclusive envolvendo, de alguma forma, a logística, né, porque você precisa do suprimento para aquilo e aquilo chega muito. Você teve algum contato com essa parte de exportação, exportação, dentro dessa questão logística que você conseguiu identificar com o mercado que hoje você atua? Você conseguiu trazer alguma coisa para o seu mercado disso aí? Olha, a exportação, na verdade, na capital, ela gira muito rápido. Então, assim, Exato. é 24 horas ligado. Aqui em Bauru, as coisas são é feito depois de quase um mês, chega aqui a tecnologia. Hoje já modernizou bem. Porém, a exportação, na verdade, eu entendo que na área da unha, hoje o mercado brasileiro ele já tem as suas próprias fábricas, elas têm as suas próprias marcas, então hoje ele não é mais dependente do comércio exterior, a área da unha, né, Sim. da área principalmente da área de gel. Mas quando eu iniciei há 7 anos atrás, os produtos eram todos de fora, principalmente da Europa. Mas aí vieram pessoas, químicos, que trabalhavam na Europa e abriram as fábricas aqui no Brasil. Então, hoje, a área de gel, quem domina são os próprios brasileiros com as suas fábricas. Então, não, hoje não, é poucos produtos que se exporta. Então, que interessante, né, esse dado, vindo de alguém que conhece as duas partes, né, tanto a parte de exportação e importação, quanto a parte da esmaltaria em si. Gel é a matéria-prima, Sim. né, para esse mercado hoje. E essa matéria-prima, ela precisa ser importada, né, de algum lugar, possivelmente da China, para que a produção aqui das plantas, ou seja, das indústrias e fábricas que existem no Brasil, possa alimentar o mercado interno e possivelmente exportar. Porque a maioria dos brasileiros que entram hoje na indústria, ele já tem essa visão para ter uma percentagem da sua produção exportada e a outra sendo vendida aqui no mercado interno.
Então é muito interessante esse dado. Então fica mesmo essa menção com essa experiência que você acabou de trazer. Mas quais são as dificuldades que os negócios da beleza enfrentam hoje, especialmente no nicho de unhas? Ó, o mercado ele cresce de uma forma assim que a gente não tem nem noção. Por exemplo, 2024 teve 3 bilhões. A tendência é aumento de 6%. E daqui, vamos colocar aí uns 10 anos, a tendência é dobrar, né, ou triplicar. Sim. Então, assim, hoje as pessoas elas precisam acompanhar essa modernização, essa velocidade que está muito em alta. Verdade. Só que as pessoas hoje elas são muito mais exigentes do que vamos colocar nossas vós que faziam em casa, que a pessoa que ia lá levava uma bacia. Então hoje elas querem um agendamento que seja pela internet, elas não querem mais ficar mandando mensagem no WhatsApp ou com uma secretária. Você tem que ter produtos de ponta, você tem que estar Isso. sempre inovando, cores, tecnologia. Então, a dificuldade daquelas pessoas que estão ficando para trás, que não querem estudar e se modernizar. E principalmente, que eu acho que hoje é a maior dificuldade, é a rede social. Perfeito. Então, nesse mundo hoje, totalmente conectado, né, e globalizado ao mesmo tempo, onde a gente tem informação em tempo real, diferente dos nossos avós, essa questão de pedido, né, entramos de novo na logística. Olha que eu adoro conversar no Inova B2C com profissionais especialistas, porque sempre a gente vai fazer uma volta para a logística da questão. Então, o pedido do cliente, né? A partir do momento que o cliente pediu, daí para frente já é processo logístico. Até a entrega é logística pura. Mas é um outro momento, né? É uma outra parte para a gente conversar dessa questão. Nessa questão, voltando para a parte até chegar ao pedido, então você conseguiu atrair no seu funil de vendas o cliente para ali. Então o cliente vai pedir. Então ele quer ou um forms, né, que hoje é o mais usual e mais prático e sem custos, grandes custos, né, no Google Forms, para fazer um pedido ali e esse pedido chegar pela Google Drive e outras plataformas, né, que a Google oferece de forma gratuita, ou você tem um aplicativo pago, né, vinculado ao seu site e outras tecnologias da informação que a gente usa hoje, principalmente no setor de prestação de serviços, né? Isso aí já é prestação de serviço de alta performance. Mas a experiência do cliente, diante disso, nesse cenário que você acabou de abordar, como que a Estúdio Priscila ela cria uma experiência única para os clientes e o que faz os clientes voltarem e indicarem a Priscila dentro disso? As pessoas hoje têm uma vida agitada. Então, hoje, o que prevalece em todas as cidades é a esmaltaria express. Que o express quer dizer que é uma coisa rápida, um atendimento rápido. Porque a vida hoje moderna é trabalho, é filho, é academia. Então, as pessoas não têm tempo. Então, você ter um atendimento humanizado, não lembrar que é só um número, que é só um dinheiro, que é só um atendimento, mas lembrar que você está atendendo uma pessoa que tem uma necessidade, que quer ser acolhida, isso faz o diferencial no meu atendimento. Não ver apenas como uma pessoa que está ali para fazer uma unha, mas sim como uma pessoa que quer receber um acolhimento. Então, quando a pessoa ela chega ali, que ela vê um ambiente limpo, com um bom aroma, com um cafezinho gostoso, uma pessoa que recebe de uma forma acolhedora, ela se sente ali um aconchego e ela quer retornar e ela indica para as amigas. E principalmente quando ela vê que as coisas giram. Um atendimento rápido, um atendimento desde do agendamento rápido, um atendimento quando ela está ali sendo rápido, que às vezes em 1 hora ela já sai ali pronta, e aí ela indica porque é aquilo que ela quer, é qualidade e rapidez. Que interessante, né? Então, como a gente aqui no Inova B2C, a gente está em busca da relação perfeita entre cliente e empresa, ou seja, entre empresa e consumidor. É como se fosse em busca da batida perfeita, da onda perfeita, e a gente trouxe aqui para o nosso universo, fizemos esse benchmark, trouxemos para o nosso universo. Então, como a gente está em busca dessa relação perfeita, hoje, a Estúdio Priscila, que é da Priscila, ela é relevante nessa questão de CX, né, que é o atendimento ao cliente na experiência do cliente. Qual que é o diferencial que você acredita hoje, você já do outro lado da moeda, sendo cliente de você mesma, digamos assim, que é o diferencial nesse atendimento? Eu acredito que é ser humanizado.
prego isso e acredito, e é o meu lema do meu estúdio, o atendimento humanizado. Aquilo que você entende qual é a necessidade da pessoa. Por exemplo, agora mesmo eu estava saindo do estúdio, a cliente falou assim, olha, eu só gosto de vir aqui porque eu gosto que vocês dão atenção, porque eu não consigo ficar com as minhas pernas baixas. Vocês colocam um apoio da forma como eu quero, para me sentir um conforto. Então, quando ela chega, eu já sei da necessidade dela e eu já vou lá e já preparo tudo para ela ser bem atendida. Então, isso é um acolhimento, esse é um atendimento humanizado. Então, eu prego isso, que a gente tem que ouvir e atender a cliente como sendo um ser único. Perfeito. Então, assim, essa customização, né, que você traz, como que a personalização ela vai impactar na satisfação do cliente, do seu ponto de vista? Como que essa customização impacta? Tudo aquilo que a gente é bem acolhida, bem recebida, toca lá no íntimo, né? Sim. E aquilo ali fica uma experiência única que a pessoa ela não esquece mais. Verdade. Então, eu acho que a partir do momento que você faz isso, a pessoa ela se sente acolhida, amada. Às vezes ela teve um dia horrível, mas quando ela chega ali, ela quer um momento de relaxamento, né? Tipo, o momento dela. Então, quando ela se sente acolhida, aquilo ali toca o coração dela. E ela não esquece de onde ela foi bem atendida e ela fala para todo mundo onde ela se sentiu realmente amada, acolhida, né? Que interessante, né? Ela acaba se tornando, né? É um slogan que eu tenho de um outro trabalho chamado Venda, né, para o seu comprador real, que é um livro da minha autoria, onde o seu cliente se torna seu melhor vendedor. Então, quando você expande a experiência do cliente ao nível máximo possível, nas condições que você tem, claro, você começa a transformar seus clientes em vendedores da marca. A gente chama de advocacy no mercado. Então, muito interessante essa sua questão. Você usa algum CRM para esse contexto? Uso um aplicativo hoje, pago, que ele me ajuda em tudo, em gráfico, em agendamento online, em feedback, em fidelização. Então, ele é bem completo, até no financeiro, entrada, saída. Então, ele é bem completo. Eu uso hoje um aplicativo, sim. Que bacana. Olha só que interessante. Fica aqui a dica para os empresários, principalmente do varejo, comércio varejista. O CRM é uma ferramenta fundamental para que você consiga conciliar a sua relação com o cliente, com o consumidor, que é muito mais do que cliente, né? É um consumidor, ele está consumindo, ele tem que consumir de uma forma otimizada a sua marca, seus produtos e seus serviços. O feedback, né, para essa melhoria contínua é uma retroalimentação para a sustentabilidade do negócio. Então você precisa ter esse feedback sempre. Então, como que você então lida com os feedbacks negativos e você tem alguma maneira de transformar eles em oportunidade? Eu acho que o primeiro passo, eu sempre tive isso desde que quando comecei, né, do início, escutar e ter empatia, não interromper, deixa a pessoa falar, ela precisa desabafar, deixa ela falar. Depois agradecer por aquele feedback, porque ela tem que ficar aquela porta aberta para que quando ela sentir essa necessidade, ela vai voltar de novo e falar o que incomodou ela. Sim. E depois disso eu trazer uma solução. Não adianta eu ficar tentando procurar o culpado. É a solução. A solução vem consertar, você não vai pagar, vamos reparar o seu dano. E a solução que ela precisa naquele momento, que ela falou, ela quer a solução. Aí depois você tem um controle, um caderno, um aplicativo, alguma coisa para que você coloque aquelas informações, para que você depois realmente tenta sanar esse ocorrido para que não aconteça novamente. Perfeito, perfeito. Bom, a prática que você usa é uma prática muito salutar para o mercado e deve ser aplicado dentro do seu negócio. Você precisa ter essa visão sistêmica do seu negócio e saber que isso é fundamental para o sucesso da relação entre empresa e consumidor. Muito interessante. Mas nisso aí, Priscila, eu queria saber sim, se você usa algum canal específico e recomenda esse canal ou não. Elas têm. Hoje o Instagram, ele é aberto, né? Então, assim, todo mundo tem acesso. Então, quando elas querem reclamar, é ali que elas vão reclamar. Dificilmente elas vão mandar até pelo WhatsApp, difícil. Elas mandam ali no WhatsApp. Então, você coloca no Instagram. Às vezes você coloca lá uma postagem de um pé. Aí ela vai ali, aproveita aquela postagem e vai fazer uma reclamação. Ou põe uma foto de uma profissional. Então, elas aproveitam. Então, hoje eu acho que elas interagem muito mais no Instagram. O Instagram virou uma vitrine do negócio hoje, né? E você, se não tiver Instagram, você está fora. Inclusive, eu anuncio muito o Inove B2C no meu Instagram, da Salciano Company, né? E também, aproveitando aqui, já vou deixar aqui o @Estúdio Priscilva,
né, para vocês entrarem, compartilharem, seguirem, conectarem. Tudo é negócio, né? E todo negócio é válido diante da possibilidade tecnológica que nós temos. Priscila, muito bacana essa questão de você usar essas ferramentas, porque faz toda a diferença. Eu vi que você tem mais de praticamente 15 mil seguidores. E ter 15 mil seguidores no interior paulista não é fácil, na unha, né? Literalmente na unha, porque a Priscila ela não é uma profissional de TI, ela é profissional de estética. Ela não tem uma agência de marketing digital, ela não é dona disso, né? Porque muitas pessoas que estão com mais de 10 mil seguidores, geralmente os têm, né? Faz os trabalhos deles, mas tem uma agência por trás e aí eles conseguem mobilizar tráfego pago, pegar bônus de tráfego do Google e da Meta e transformar isso para eles e utilizar eles de forma que eles fomentem aí as redes sociais deles. Diferente de um empresário que está ali focando no seu negócio, no seu know-how. Então, o core business ali é a coisa principal para o empresário. Então, com toda essa tecnologia, como que a tecnologia ela ajudou o seu negócio? Ó, eu falo assim, que a rede social, antigamente a gente usava o cartãozinho de visita. Então a gente ficava entregando cartãozinho para as pessoas. Então essa era a forma de atrair, ou boca a boca. Boca a boca. Hoje não se existe mais isso, raridade a gente vai, alguém me dá um cartão de visita. Então hoje qual é o seu Instagram? E hoje, né, que é a modernidade que eu estou tentando me modernizar, hoje o cartão principal do boca a boca, o cartão de visita é o TikTok. Sim. Então, hoje as pessoas elas são viciadas muito mais no TikTok do que no Instagram. Então, o TikTok ele atrai para o Instagram e é onde a pessoa ela vai ter essa visibilidade. Então, quer dizer, as redes sociais, esses canais, TikTok, Instagram, é o que vai trazer o que você precisa para sua empresa. É tudo. É indicação, é boca a boca, é um vídeo que você posta que ela vai se identificar, ela vai compartilhar, ela vai indicar. Então, a rede social hoje, quem não estudar, quem não tiver por dentro, não vai faturar, não tem como crescer. Verdade. Tá fadado a fechar o negócio. Porque hoje não dá para ficar desconectado, né? Tudo é conexão. É uma empresa que não tem um computador hoje, não dá mais para se manter. Então, se tem computador, diretamente já faz alusão à internet, a internet faz alusão à rede social e assim por diante. Mas eu gostaria de evidenciar, aproveitar aqui e dar um parêntese, que é muito importante isso, pela minha experiência, né, de mais de 15 anos como consultor, que você não pode, inclusive eu trago aqui sabedoria dos antigos, nossos antigos, né, nossos avós, o povo antigo sábio, né, que trouxe para nossos pais deixaram para a gente vai deixar para os filhos e assim sucessivamente. Não construa casa em terreno alugado. Não construa casa em terreno alugado. Assim como todos falam que o melhor investimento é imóvel. Né? Invista em imóveis, invista em imóveis. Né? A mesma coisa. Como é não construir nessa realidade que a gente está conversando aqui agora? Instagram, TikTok, Facebook são terrenos alugados. Tem gente que não tem sequer um site. Não dá para ser assim. Ah, mas eu não tenho dinheiro, Ramires. Para ter um site, faz um blog. E se precisar de ajuda para transformar esse blog numa cara de um site e ter o domínio para você entrar, me chame, que eu ajudo vocês. Eu aprendi como fazer isso. Hoje eu não pago hospedagem no meu site. Existe maneira de você fazer isso dentro da tecnologia. Porque se você entrega seu cartão de visita, e o cartão de visita eu vou trazer uma outra experiência que eu tive muito boa, Priscila, compartilhar contigo. Eu vi na internet, né, que dá para você fazer, como o Instagram ela é um cartão de visita por si só, o Instagram, e você pode colocar todas as suas redes lá, pode colocar o Linktree, né, onde tem, né, enfim, diversas tecnologias ali dentro do próprio Instagram. A pessoa fez o cartão em formato da tela do Instagram. Então, o cartão de visita é a tela do Instagram, ele fez. Então, na tela do Instagram, como tem tudo, é praticamente o cartão de visita. Eu achei genial, porque já chama a atenção da pessoa na hora. Qual a intenção da pessoa quando recebe um cartão de visita desse? Então, onde? No Instagram da pessoa. E ali no Instagram você tem o site, você tem o WhatsApp, né, o web ou business, que a pessoa vai clicar, vai entrar, vai conversar diretamente com você. A própria TikTok, você coloca no Linktree, tem todos os links para você ir para o seu TikTok, canal do YouTube.
Lá no meu Instagram tem Estaciona Company, você vai para o Inova B2C, né? E assim sucessivamente. Você precisa fazer essa questão, essa conexão, né, dentro do seu negócio. Eu achei interessante isso. Eu Sim. queria trazer isso aqui para a gente, não sei porquê, mas eu acredito que alguém vai se beneficiar nisso, principalmente na ramo da beleza. O que é bonito é para si? Mostra. Beleza. Não pode deixar de mostrar. E tem que estar em todas as redes, em vários lugares que você puder estar, não só virtualmente falando, mas também fisicamente. Eventos de beleza, eu encontro Priscila e todos os eventos que dá para ela também, porque ela é muito difícil. Para estar aqui hoje foi um transtorno, quase que eu mando uma ação judicial, né, para que ela venha. Então, assim, o interessante, qual o tipo de conteúdo que você acredita que mais engaja, né, o seu perfil, particularmente? Qual o conteúdo que mais tem engajado? Olha, antigamente eu valorizava muito antes, depois, antes, depois, antes, depois. Isso hoje não está mais. Aqui, é que o mercado a gente tem que pesquisar. Então a gente tem que ir inovando, a gente tem que entender qual é a necessidade, a idade, estudar. Porque se não estudar, você vai ficar sempre na mesma. É igual eu falei do baldinho, que eu vou fazer a unha lá no baldinho da antigamente. Então não se existe mais isso. Então se você ficar nesse processo, você vai ficar para trás. Então, essas postagens, se vocês forem pesquisar no Instagram, é tudo antes, depois, antes, depois, antes, depois. Sim, é válido, mas hoje as pessoas elas se conectam com pessoas, elas se Sim. conectam com dores. Então, hoje vídeos de clientes fazendo depoimento de por que, que ela chegou ali no estúdio, por que, que ela precisa daquele atendimento, qual é a sensação de ela estar ali presente no estúdio, hoje ele tem um efeito bem maior do que um antes e depois. Uma unha chega ali sem fazer e uma unha feita. Então as pessoas elas se conectam com pessoas, não apenas com imagens. Você tem um exemplo que aconteceu que você falou, nossa, esse daqui eu não esperava que ia dar essa Ó, repercussão toda. geralmente, quando eu estou em atendimento, eu fiquei um bom tempo sem atender. E uns 2 anos. Então, eu fiquei só na parte administrativa. Faz uns 3 meses que eu voltei, embora eu comecei com atendimento. Aí, conforme o crescimento, eu parei os atendimentos e retornei agora. E então, agora eu voltei, então eu consigo sentir isso. Mas eu tenho uma visão de entender qual é a necessidade da cliente, de entender qual é o dia a dia da cliente, então eu ouço antes de atender. Então eu fico ali observando. Então quando a cliente senta na minha mesa, eu falo assim: olha, isso aqui não combina com você. Não, Priscila, mas eu não gosto. Vai por mim. Então hoje eu consigo entender que a necessidade é você ouvir e trazer aquilo. E quando eu faço isso com as clientes se sentem valorizadas e elas gostam. Então, que eu falei, atendimento humanizado, ouvir qual é a necessidade e trazer aquilo que ela quer. Então eu percebo que é isso que acontece. Então quando as clientes chegam lá e elas entendem que o que é melhor para elas, elas saem satisfeitas e felizes. Que bom, olha só. Então, quando você falou da dor, eu acho tão bacana essa questão da dor, né? E é importante que as pessoas também, nossa audiência, né? E os empresários que já existem, os em potenciais também que vão existir, compreenda de uma forma mais simples, principalmente no mercado de serviços, que é o terceiro setor da economia, que é o comércio varejista, né? Nós atendemos quem em grande porte? É o comércio varejista. Quem são seus clientes? É a pessoa do comércio varejista, na maioria das vezes, né? Se a gente for fazer aqui 80-20, que é o gráfico de Pareto, a gente vai chegar, de fato, na curva ABC de clientes do comércio varejista. E qual que é a dor do público consumidor final? Que é o consumidor final, aquele que vai levar para sua casa, né? Pode ser que leve para a empresa também, mas de modo geral é para sua casa. E essa dor, gente, pelas pesquisas que eu já fiz, né, e pelas experiências que eu já tive, está sempre atrelada ao trauma da infância, né? Então, tente estudar alguma coisa disso aí do seu público, né? Todo mundo tem um trauma de infância a tratar na fase adulta, na Sim. fase adulta, né? Todo mundo tem um trauma de infância. Então, cada um com seus traumas, tratem. Tratem porque quando você trata o seu trauma, você atende melhor o seu cliente. Você Sim. tem uma empatia real para ele. Não aquela empatia teatral, né? Aquele sorriso falso, onde já teve pontos, já teve até na internet amplamente divulgado, de repórteres anunciar morte rindo, sorrindo. Né? A morte de alguém, a morte de uma criança, de forma trágica, sorrindo. Então é uma questão interessante apenas para a gente
conversar e bater esse papo aqui dentro desse contexto. Então, muito bom essa questão da dor. E eu não sei se acontece no seu salão. Eu, É, eu não sei se acontece com o seu salão. Vou deixar você falar, pode sim. falar. É que quando você fez a pergunta da dor. Mas a Aham. dor, na verdade, por exemplo, uma pessoa que às vezes ela tem a unha ruída. Hum. Então, isso é uma dor, porque ela não consegue controlar aquela ansiedade de deixar de comer. E aí, porque igual você falou, é um trauma, é um psicológico, é uma ansiedade, ela não consegue controlar. Mas, quando ela chega ali e eu entendo qual é a dor dela, então eu vou trazer uma solução. Isso. Olha, faz uma esmalta, faz uma unha em gel, olha, vamos tratar durante 15, 20 dias, olha, vamos respeitar o seu processo. E aí é a dor junto com com a solução. Então, cada um vai ter uma dor, uma necessidade, você tem que entender e trazer a solução. Perfeito. Perfeito. Então, olha só que interessante. Essa fala aqui da Priscila. Cada um tem sua dor, sua necessidade, né? E isso está atrelado no que ela já trabalha dentro da empresa dela, que é a humanização. Quando se fala de humanização, eu tenho aí você vai ver sempre no podcast eu estou associando a minha experiência nisso. E a minha experiência nisso é um livro que eu escrevi baseado em toda essa questão da consultoria chamada Humanização da Gestão. Humanização da gestão é diferente de humanização na gestão. E eu fiquei em dúvida quando eu ia colocar o título desse livro. Por quê? Porque hoje a gestão está desumana em algum momento, principalmente no terceiro setor da economia, que é a prestação do serviço. Não pode ser mecânico. A inteligência artificial já está industrializando o atendimento de uma forma maciça. Se o contato humano entre humanos também for desumano, né, for mecânico, o ser humano vai perder de ter, vai passar a ter preço e não valor. Uhum. E aí a questão da valorização humana dentro da sua dignidade não vai ter mais fundamento. E a vida vai ser banalizada mais ainda do que já está sendo. Então, hoje, quando a gente busca a relação perfeita entre empresa e consumidor, é esse B2C humano. É B2C, é você entregar para o seu cliente o que ele quer, mas dentro daquilo que ele necessita. E não só do que ele precisa. Né? A Priscila, ela não fala, mas eu falo. Eu vou falar aqui. É que ela é modesta. Tem momentos que chega para os clientes na empresa dela e ela percebe que só a unha não é suficiente para atender a necessidade dela, não o capricho. As pessoas são muito querem, né, resolver o seu capricho e não sua necessidade. E a Priscila, com o coração que ela tem, né, e com a humanidade que ela aborda lá, ela faz indicações e parcerias com podologias, com podólogas, para tratar esses clientes. Então, gente, isso é cuidado humanizado. Ela não fala, mas eu falo. Ela está pensando que ela vai ficar acobertando ali. Eu conheço as pessoas que vêm aqui, a gente sempre faz um trabalho, uma visita antes, né? Conversamos antes lá. Fui visitar o estúdio para poder falar com propriedade o que eu estou falando aqui. E o nível de conforto que ela promove dá esse acolhimento a ponto da cliente achar que realmente eu vou fazer esse tratamento com a podologia. Até porque o resultado que ela quer dar para o cliente é excelência. Eu falei, eu quero deixar você linda e não apenas bonita. E para que você fique linda, você precisa tratar melhor sua unha, né? Uma podóloga, seja no pé, né? Seja na mão, tratar para que sua unha fique perfeita e aí consiga a excelência que você quer. Então, gente, é muito importante, né, ter esse cuidado. Muitas vezes você não é a especialista para fazer aquilo, chegar até você, mas você pode fazer grandes parcerias, como a Priscila faz. Fica a dica. Parcerias que são alianças estratégicas. Fica a dica aqui para esse atendimento. Então, dentro das tendências e oportunidades, né, a gente está aqui caminhando para o final de bloco, né, da nossa conversa, mas nas tendências e oportunidades, quais são as tendências para o mercado de unhas de 2025, de 2024 para 2025 e agora de 2025 para 2026? Quais são essas tendências? Tudo que for para otimizar o tempo. Então, hoje, as pessoas querem coisas rápidas.
A gente estava até falando de tecnologia, né? Fora do país, hoje já tá, as coisas são tão robotizadas, você estava falando, eu estava aqui lembrando, que esses dias eu estava pesquisando e já existe robô que você senta numa mesa para fazer unha. Então, já fora do país, acho que na China, se eu não me engano, na Coreia, hoje é máquinas. Você coloca a mão, já sai pintada, tá prontinha. Então, assim, as coisas estão ficando Coloca gel, robotizadas. coloca unha, Tudo. tudo. Então, assim, não são mais atendimento com humano. Né? A pessoa entra na máquina, coloca a mãozinha e sai. E por isso que eu prego muito a humanização, porque hoje você vê algumas esmaltarias que são franquias hoje no Brasil, elas são robotizadas. A manicure não pode abrir a boca, a manicure tem que ficar com a cabeça baixa. Se eu não me engano também, eu acho que na Europa, você vai trocando de mesa. As pessoas vão assim, uma tira a cutícula, outra pinta, e assim, como se fosse uma Uma linha de fábrica. produção. Uma linha de produção. Exatamente. Então, assim, não tem mais. Hoje, assim, não tenha contato com o cliente, não sorria. Então, eu acho que isso é a tendência que é ficar robotizado, mas não é algo que eu quero. Eu quero atendimento humanizado porque é o que a gente necessita. Mas hoje as pessoas querem coisas rápidas. Então elas querem agendamento rápido, online, atendimento rápido e a tendência maior são os agendamentos, tudo pela internet. Unhas em gel, porque unha em gel é uma coisa que tem durabilidade, 30 dias a pessoa volta para fazer a unha. Esmaltação em gel dura 20, 30, 25 dias. Então é tudo aquilo que a pessoa não volta. Embora o crescimento hoje é de 86% no mercado, que toda a semana as mulheres estão no salão fazendo as unhas. 80% das mulheres toda semana estão fazendo as unhas. Mas elas querem fazer muito rápido e ir embora com as suas atividades. Então a tendência é aquilo que seja rápido, prático e que ela não dependa tanto de um salão. Olha que bonito que ela falou assim agora. Lindo, né? Vou extrapolar. Lindo que ela falou. O que é essa questão do rápido, né? A palavra express, a palavra fast food, né? Que não é, o rápido não é só o processo do embelezamento, o processo da alimentação. Então, todos os processos, falando de processo, vamos falar de logística. Empresas do setor de serviços precisam entender de logística para moldar os seus processos de forma mais eficaz, não apenas eficiente. Eficaz é você fazer tudo certo, do jeito certo, no menor tempo possível. Diferente de eficiente, que é você fazer tudo certo, do jeito certo, no tempo necessário. Tem situações que você pode levar 1 hora para fazer, como a unha. Tem unha que dá para você atender em 1 hora. Tem unha que dá para atender em 40 minutos, em 45, em meia hora, dependendo do modelo de negócio de cada processo que você vai fazer. Então, apesar da questão da humanização, é preciso você pensar no processo, porque a humanização faz parte de você atender a necessidade do cliente. Se o cliente tem a necessidade de ser rápido, ser rápido. Se o cliente gosta de beijinhos quando chega, beijinhos. Se o cliente não gosta de beijinho, aperto de mão como a Priscila, aperto de mão. Cada um tem um jeito de ser, e tudo bem. Para quem está acompanhando aí nossa sequência, eu conversei com a Luciana Cruz, que também é amiga nossa em comum, né? Que quem prestou atenção na unha da Luciana quando eu estava aqui foi do estúdio, né, da Priscila, que ela veio com aquela unha bonita, que ela não sabe fazer unha, Luciana. Brincadeira, tá, Luciana? E o que acontece? A Priscila tem essa conexão, né, de fazer isso, de trazer isso. Então, os processos. Sim. Então, você pega uma unha mais elaborada, você vai ter um processo mais demorado. Então, desenhe o seu processo cronômetro. Sim. Existe profissionais dentro das empresas de vocês, né, prestadores de serviços, funcionários, que vão fazer em mais tempo, em menos tempo, você tem que avaliar. O cliente que quer ser atendido mais rápido, pega uma funcionária que atende mais rápido. Sim. O cliente que quer ser atendido com beijinho, pega a funcionária que também gosta do beijinho. Também não adianta você pegar uma funcionária que não gosta de beijinho e abraço e colocar para atender uma pessoa que gosta. Sim. Então, os clientes, quando eu falo de cliente, eu sempre estou harmonizando cliente interno e cliente externo. Aí o consumidor é diferente, daquele que vai consumir o serviço, né, que você está ofertando. Então, muito interessante isso que ela falou, dessa tendência. E aí, dentro da tendência, a gente ainda um pouquinho, quais são as cores, quais são as formas, quais são os traços para as unhas hoje no mercado?
Então, tem que acompanhar aquilo que é inverno, festas, então você tem que estar com comemorações, então você tem que estar sempre antenada com o que está vindo no mercado. Então, por exemplo, inverno, frio, verão, carnaval, Natal, então você tem que seguir, acompanhar as cores, as tendências dessas épocas festivas. Então, nós brasileiros acompanhamos tudo isso. Então, tudo o mercado gira, o comércio gira desses tons e tendências que vai estar em alta conforme os feriados e as comemorações que existem. Ok, a sazonalidade, né? Verão, inverno, outono, Sim, inverno, sim, né? Inverno, verão. Agora estamos na época do inverno, sim. por isso que nós estamos acasacados hoje aqui, Tudo de preto, tudo né? de preto, né? Para poder dar mais calor, né? Absorver mais o calor. E a tendência que eu tenho percebido aí é o marrom, é o laranja, Que é as cores de né? inverno, né? Que Tá? são os tons Tons, escuros, tons não é escuros, tons escuros, neutros, né? Cores frias, frias, né? exato, Cores frias. frias. Marrom, preto. Tem alguma coisa do verde, o verde continua Sim, predominando, que também o verde é uma cor fria, que é o musgo, né? né? O verde musgo, o verde mais escuro. Então são cores frias. Priscila, vamos entrar aqui. A gente está entrando aqui numa reta final aqui da nossa conversa. Eu lamento. Né? Todo mundo tá aí, né? Eu lamento, mas é outra parte. Priscila vem no segundo momento, né? Tem muita coisa para conversar Pra com a juntar Priscila. eu e a Lu junto não vai dar, As né? duas juntas eu prefiro não juntar, né? Porque dá, dá a tarde toda, vira a noite de conversa. Mas enfim, vamos entrar num tema, né, que é importante conversar sobre isso, compartilhar isso cada vez mais. Você é um empresário, né? Hoje o termo é preto e pardo, assim como eu, né? Que também veio de uma outra região para essa região, né? Diferente, assim como eu também. Eu queria saber como que foi sua jornada empreendedora para superar toda a discriminação, não só como mulher, mas como pessoa preta e parda, como pessoa de outra região, né? Como que foi isso? Se você sofreu alguma coisa, não precisa citar nomes nem nada, mas é importante você compartilhar essa sua luta, porque faz parte da resiliência, da autossuperação. A gente até conversou quando você foi lá no estúdio, né? Que às vezes o preconceito, eu acredito, né? Pode ser que algumas pessoas até discordam, mas eu acredito que o preconceito está dentro de nós mesmos. A forma como nós encaramos as pessoas que estão em nossa volta. Eu fui criada, igual eu falei, minha mãe ela é branca, meu pai é negro, eles são da Bahia, eu nasci em São Paulo, mas minha família é de lá. E tem um pouco carioca. É, só que assim, meus pais sempre criaram, minha mãe principalmente por ser branca, ela sempre criou a gente sem notar a cor de pele. Então minha mãe nunca criou a gente falando assim, porque fulana tá olhando porque você é negra, porque na escola porque você é negra. Então assim, eu me posiciono dentro de mim mesmo que não existe uma diferença de cor de pele. E nem por o ambiente que eu estiver, eu tenho que me sentir diferenciada pelo tom de pele, embora as pessoas às vezes sentem isso. E é aquilo que eu conversei. E, infelizmente, a sociedade ela é dividida. O negro ele se sente inferiorizado, ele quer ficar lá no cantinho dele onde está todos os negros meio aglomerados. Ele tem medo de ir para a sociedade, que na alta sociedade, que tem, às vezes, dependendo da cidade, que tem mais pessoas da pele branca. Porque tem esse medo de misturar. Mas isso é o que, às vezes, é criação, às vezes é o posicionamento, dentro dela mesmo, como ela aceita, de ela enfrentar. Eu, no mercado, às vezes pode ser que tem pessoas que chegam no salão e falam assim, quem que é a dona? Mas não vai imaginar que sou eu, porque eu sou a única que sou negra lá, né? Então, mas, na verdade, para mim não faz diferença, porque a minha posição ali dentro é como se eu fosse uma pessoa da pele branca, então eu não vejo diferença, mas eu acredito muito que a forma como nós nos encaramos, olhamos no espelho e se posicionamos no mercado, que vai fazer a diferença. Se eu ficar lá no meu mundinho, achando que eu vou ficar lá escondidinha porque eu sou negra, eu não vou crescer, não vou desenvolver, não vou estudar. Então, abrir a mente e entender que somos todos iguais, independente da cor de pele. Verdade, muito bem. Muito, muito bem colocado. Inclusive, esse cantinho que a Priscila falou, geralmente são o entorno, né, de qualquer comunidade, de qualquer sociedade. Chama de marginal, a margem da sociedade, né, as periferias, é onde estão as pessoas pretas, de modo geral. Que muitas ficam acanhadas de ir para o centro, onde geralmente estão as pessoas brancas. E não há distinção, né? É questão étnica, inclusive brasileira, né? O brasileiro não é mais descendente de africano, ele é afro, é descendente de afro-brasileiro. Dificilmente tem pessoas aqui que são netos de africanos, são netos de pessoas que tiveram, né, avós africanos. Então Sim. hoje a cultura é brasileira. Nenhum brasileiro praticamente hoje tem um sangue único,
de descendência. A gente for saber qual é a nossa ancestralidade, você tem a ancestralidade portuguesa, Sim. indígena, quanto mais for, como você falou que é da Bahia, e na Bahia tem uma mistura lá da época do descobrimento, da região dos primeiros povos originários do Brasil que estão lá, que são os povos Tupinambá, né, e muitos outros povos que permeiam, inclusive, onde a gente está. Né? Estamos na cidade de Bauru, e Bauru é uma palavra indígena. Né? E muitas outras coisas. Eu vou compartilhar também uma experiência minha, aproveitar aqui a deixa. Eu tive, a semana passada, participando de um evento, né? Um evento até grande, né? E fui para um almoço de negócio desse evento. Né? E era um movimento para pessoas pretas. Né? Eu fui convidado para ir, vamos, né? Você é empresário, você representa essa parte, então vamos. Né? Fui participar para esse almoço. E esse almoço, por ser um movimento, só pessoas pretas reunidas, nós fomos convidados para fazer esse almoço num local, né? Num restaurante reconhecido aqui da cidade, de uma pessoa preta. E esse restaurante dessa pessoa preta, né? Essa pessoa preta também é da Bahia, é baiano, veio para cá, mesma história. Só que nós chegamos lá e separaram 10 mesas, né, ou 12 mesas, não lembro exatamente, mas mesa grande para fazer todas as pessoas em volta. E nesse local tinha só pessoas brancas, de preta só a gente. Porque restaurante elitizado, pessoa que teve sucesso aqui na cidade, só a gente lá, né, que causou um estranhamento. Então, que coisa interessante, né, para a gente observar que a gente precisa ir. Ninguém nos expulsou, ninguém nos olhou com discriminação. Estranharam aquele monte de pessoas chegar de uma vez só, curiosos para saber o que estava acontecendo. Mas ninguém destratou a gente, ninguém xingou, ninguém colocou para fora. É só a gente ser presente no que a gente precisa ser. Né? Até porque não existe essa questão. Né? Muitos brancos ajudaram na libertação, né, da escravidão no Brasil. Então não é todo branco que é racista, nem todo preto que não é racista. É só uma fala minha desabafando essa bobagem que precisa ser extinguida, principalmente no mundo corporativo, para que negócio entre empresas e consumidores seja mais. Um branco não pode deixar de atender um consumidor negro e vice-versa. Né? Vai ter que atender bem da mesma forma. Exato. Não é? Você não vai deixar de atender. É quando entra uma cliente negra, você achar que é uma pessoa de classe baixa, né? Querer distinguir por isso, né? Nem sempre é assim. Nem sempre. Pelo contrário, né? Você pode se surpreender e muito. Né? Principalmente se Priscila chegar no seu estabelecimento. Priscila, eu queria agradecer muito, né, por essa oportunidade de bater esse papo com você, né, pela sua gentileza de aceitar esse convite. Não é fácil ter uma mulher empreendedora desse porte aqui, né, diante de mim para bater esse papo, mas ela sabe, assim como eu, que é importante que as pessoas conheçam essa trajetória, que as mulheres se inspirem nessa trajetória, né, e que sigam caminhos parecidos para ir muito mais além. Então, vou aproveitar aqui, agradecer sempre, né, a Priscila, ao Estúdio Prissilva. Né? Sigam @estúdio_Prissilva no Instagram, redes sociais no geral. Sigam a Priscila. Ela tem histórias, né, maravilhosas, inspiradoras, principalmente para mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho, Priscila, antes de a gente finalizar também, do ciclo de palestra que você participa, das palestras que você faz, porque você também é palestrante. Sim, eu sei que é. Gosto muito. Né? Você tem algum recado para dar, os encontros, como é que as mulheres vão até você para poder participar desse círculo? Primeiro eu quero te agradecer pelo convite, né? Para mim é uma honra, é uma coisa que eu tenho carinho e por mim eu passava a tarde toda aqui. Mas assim, eu amo ajudar, eu amo falar, viu? Eu sou meio tímida, mas eu amo conversar e eu acho assim que o principal é a gente compartilhar as nossas dores do crescimento. Eu não vim de uma família empreendedora, eu aprendi e estou aprendendo na raça. Só que tem pessoas que também estão patinando. Então eu monto um encontro, esse encontro surgiu dentro do salão com uma
terapeuta amiga minha, que a gente vai ouvindo as necessidades das clientes, mas aí eu fui para o lado do empreendedor e eu, junto com uma terapeuta, a gente faz os encontros para ajudar as pessoas a lidar com dor do empreendedorismo, que é a dor de ser mãe, ser empreendedora, ser esposa, atender, lidar com o cliente e às vezes lidar com os funcionários, que também não é nada fácil. Então, esses encontros é uma forma de incentivar e de dar força para elas continuarem crescendo, né? Porque é uma sementinha todos os dias para se tornar uma árvore frutífera, né? Onde ela tem a conexão no seu Instagram? Isso. Então, através do seu Instagram, @estúdio_Priscilva. Quem quiser participar desses encontros, a mulher empreendedora que quer participar, vai lá, Será segue lá. bem-vinda. Viu? Então, se inscrevam no canal, @i9b2c no YouTube. Comentem lá, né? Comentem aqui no canal, né? O que a gente quer saber de vocês, o que vocês acham. Ative o sininho, compartilhe, curta, né, nossos vídeos, assistam outros vídeos que também fazem link com esse de alguma forma. E a gente se encontra. Sigam lá também no Instagram, @salcianocompany, onde eu sou CEO, e lá também eu faço o link para esse canal. Muito obrigado e até a próxima.